Boa tarde a todos vocês. Falar de Jesus é sempre um motivo de festa e de alegria nos nossos corações. Então, que o amor do nosso Mestre nos envolva agora e sempre. Dando continuidade aos temas que estão sendo vistos durante o mês de setembro, hoje nós vamos falar sobre Jesus, o pedagogo da humanidade. Quando Kardec indaga qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, responderam-lhe os espíritos: Jesus. Ele permanece como o mais extraordinário ser que o mundo jamais conheceu. Seu berço dividiu os fatos históricos em antes e depois do seu nascimento. Aqueles homens e mulheres que foram convocados jamais o esqueceriam. Não saberiam informar o que lhes acontecera. Simplesmente abandonaram os afazeres e o seguiram, fascinados e felizes, mesmo sem o conhecerem. Nele havia tanto poder de sedução que nem sequer pensaram em resistir. Não houve tempo mental nem titubeio. Aquela voz branda e meiga arrebatara-os e o acompanharam sem saber para qual destino ou por que assim o faziam. Tudo nele era diferente. O seu amor superava todas as expressões conhecidas até então. Atendia os leprosos e os ladrões, as meretrizes e os viciados, com a mesma complacência com que a outros libertava da cegueira, da surdez, da paralisia, da loucura. Mas não concordava com as suas condutas equivocadas, sempre os convidando a uma radical mudança na forma de viver. Os demônios temiam-no e obedeciam-lhe a voz, embora algumas vezes tentassem inutilmente enfrentá-lo. Suave como o sândalo penetrante, era também enérgico, quando necessário, estabelecendo os parâmetros seguros para uma existência feliz. A sua revolução tinha por meta a conquista do reino dos céus. Diferente de tudo quanto ocorrera antes e jamais voltaria a suceder, a revolução não destruía vidas, erguia-as. Não derramava o sangue dos lutadores, estancava-o naqueles que se encontravam feridos. Sua autoridade moral é absoluta, porque já atingiu a perfeição, pelo menos a perfeição acessível ao nosso entendimento. Indiscutivelmente, ele trouxe até nós a concepção mais alta de religiosidade que podemos alcançar, pois nos apresentou Deus na forma de Pai amoroso e justo. Ninguém compreendeu e revelou Deus tão perfeitamente quanto Jesus. É que quanto mais realiza em si a angelitude a que todos estamos destinados, mais perto de Deus chega o Espírito, tornando-se seu instrumento de amor e bondade, em permanente sintonia com Ele. Por isso, pode-se dizer que Jesus, segundo a afirmação de Eurípides Barçanufo, foi o médium de Deus. Destituído de todos os apetrechos míticos com que os séculos o enfeitaram, ele reaparece, à luz do Espiritismo, na sua grandeza de espírito puro, que veio à Terra para nos mostrar o caminho da evolução.
Surge aos nossos olhos como irmão mais adiantado, espírito perfeito, com o único título que aceitou em vida, o de mestre. E mestre é Jesus da humanidade. Ele é o pedagogo da nossa educação espiritual, professor das almas matriculadas na Escola Terra. E veio, não em poder e glória terrenos, mas na pobreza e na obscuridade. Podia revelar seu poder espiritual impondo-se às multidões, vencer adversários da sua obra, fulminar os hipócritas, mas, como pedagogo perfeito, exerceu apenas um poder, o poder do amor. Um poder que não se impõe, mas que convida, que não violenta, mas converte e transforma os espíritos, acordando-os para a evolução. Um poder que não pune o mal, mas sacrifica-se pelo bem, tomando sobre si todas as dores e serviços, para a todos arrastar pelo exemplo. Quando se pensa no amor de Jesus pela humanidade, fundamento da sua pedagogia divina, pode-se imaginar que seja um amor difuso, impessoal, em que os homens sejam vistos como massa. Mas não é assim, pois o amor é sempre uma relação de espírito a espírito. As próprias palavras e atitudes de Jesus demonstram que Ele conhece cada um dos seus pupilos. E está sempre disponível à nossa aproximação, ao nosso desejo de educação espiritual. Quanto mais acendermos e nos depurarmos, mais direto será o nosso contato com a sua mente poderosa e com o seu coração afetuoso. Não disse ele que haveria alegria no céu por cada ovelha tornada à casa do Pai? Não relatou a consoladora parábola do filho pródigo, onde fala do acolhimento generoso do Pai ao espírito que volta à trilha do bem? Nada disso teria sentido se não fôssemos indivíduos perante Jesus, como somos indivíduos, mesmo diante da grandeza de Deus. O universo não é frio e impessoal. A lei não é apenas justiça, mas amor. E o amor se manifesta de ser para ser. Não só as palavras de Jesus demonstram essa verdade, mas sua ação pedagógica é assim desenvolvida. Ele visita a alma de Madalena, devassando-lhe o passado impuro e elevando-a ao amor purificado. Sabe das potencialidades e intenções de Zaqueu, antes que esse lhe respondesse do alto da figueira. Busca pessoalmente os apóstolos na Galileia e depois Saulo às portas de Damasco, vendo de antemão as suas possibilidades. Dirige-se a cada um que dele se aproxima, sabendo quem é, seu passado espiritual e suas promessas futuras. Em sua lucidez, sabe que Judas vai traí-lo e que Pedro fraquejará. Ainda assim, acolhe-os em seu amor e não os desampara. Jesus não passa no mundo como um mestre distante dos alunos, mas conhecendo-os a todos, usando com cada um a linguagem doce ou enérgica, mas sempre amorosa de quem educa. E sua liderança espiritual na terra não é devida apenas ao exemplo imortal. Sua aura de amor envolve a humanidade e basta querermos captá-la na oração e na prática do bem para sentirmos o seu influxo. Esse amor é o ponto de apoio da nossa evolução. Não foi o amor de Jesus, seu sacrifício por nós,
que levou os mártires a morrerem nos circos, os santos e apóstolos de todos os tempos a procurarem seguir seu exemplo? Não é porque nos sentimos amados e sustentados por Ele que adquirimos a força de nos sobrepormos às dificuldades terrenas, vencendo dores e espinhos, avançando, embalados por sua luz? É certo que, em última instância, a fonte suprema desse amor é Deus. Mas para nós, ainda deficitários na compreensão da divindade, a figura mais próxima e mais acessível de Jesus nos reconforta e nos facilita, inclusive, o entendimento do amor de Deus. Jesus não ensinou em cátedras, não fez parte de corporações científicas, não se revestiu de nenhum título terreno e não fundou escolas ou instituições, nem mesmo nelas ensinou. E foi o maior dos mestres. Seu local de ação era a casa de Pedro, eram as praças, os montes, as margens do lago de Genezaré. E a sua mensagem atingia a todos indistintamente. Ensinava sem nenhum outro instrumento a não ser seus atos de amor, suas palavras simples e a sua autoridade divina. Observando o exemplo de Jesus, saberemos que tudo em educação pode ser acessório, menos o homem que educa. E que também os meios mais simples, como as palavras, o diálogo, o contato com a natureza e a naturalidade no relacionamento, são os mais eficazes para um espírito atuar sobre o outro. Pergunta-se frequentemente por que razão falava Jesus por parábolas, desejando que sua mensagem ultrapassasse o tempo em que era enunciada e o lugar em que se fazia ouvida, não poderia ficar encarcerada nas formulações verbais vigentes, pela pobreza da própria linguagem. Se fosse assim, à medida que o tempo avançasse, ficaria superada, em razão da maneira como foi formulada. Utilizando-se, porém, da parábola, do conhecimento dos símbolos, deu-lhe caráter de permanência em todas as épocas. A semiótica, ou disciplina que estuda os símbolos, demonstra a facilidade que os mesmos representam para o entendimento de tudo quanto é transcendental ou subjetivo, tornando-o de fácil identificação. Talvez o símbolo seja o recurso mais antigo de comunicação entre os seres humanos. Todo símbolo reveste-se de um significado, não somente num, como em todos os lugares, em qualquer idioma ou dialeto, facilitando o entendimento da sua representação. Uma narrativa amena, em forma de parábola, facilmente é entendida, ao mesmo tempo memorizada. E quando é narrada, embora se alterem as palavras, o símbolo nela incluído ressalta e preserva-lhe o significado. Uma figueira e uma rede de pescar, uma pérola e uma semente de mostarda, em qualquer idioma e em todas as épocas preservam a sua realidade, facilitando o entendimento da narrativa. As extraordinárias imagens simbólicas de que ele se utilizou para ser compreendido e dizer da sua grandeza refletem-lhe a sabedoria. Jesus empregou as parábolas como o processo de ensinar e instruir. E esse método é eminentemente pedagógico, porque apelando para o raciocínio, força o educando a pensar e a refletir.
Pelas parábolas, adequava-se aos costumes do povo, aproveitava as situações do cotidiano e, portanto, a experiência diária dos que o ouviam. Nessas histórias, ministrava, por comparação, grandes verdades espirituais e introduzia preceitos da mais elevada moral. Estão registradas cerca de 35 parábolas de Jesus, todas elas contendo os mais profundos ensinamentos. O mestre aproveitava todos os métodos, todas as formas, oportunidades, tempo e lugar para ensinar as lições que os discípulos necessitam aprender. Jesus não dava aula de metafísica abstrata, mas ensinava por histórias compreensíveis, princípios claros de moralidade. Eis uma capacidade didática imprescindível, a de saber-se chegar ao educando em seu nível de interesse, de vivência e de compreensão. Pouca gente percebe o caráter genial e poético das pregações de Jesus. Ele não foi apenas um homem bom, tinha uma bondade inteligentíssima, mas de uma inteligência superior, e não essa inteligência que costumamos apreciar na terra, cheia de sofismas e complexidades inúteis, incapazes de sobreviver no tempo e de tocar as almas. O conhecimento da lei divina transbordava de seus lábios de forma equilibrada e pura, de tal modo que as suas palavras guardam e ainda guardarão sempre a solidez da eternidade, o perfume da elevação e a força da verdade. Jesus fascinava as multidões em suas pregações formosas e fluentes, e não usava de quaisquer artificialismos para ressaltar a sua oratória. Jamais se preocupava em impressionar o auditório pela eloquência rebuscada. A essência espiritual de suas palavras provocava uma alegria suave e consoladora em todos os que o ouviam. Não falava em altos brados, nem dramatizava acontecimentos. Jamais sacrificava o conteúdo singelo de suas lições para ressaltar-se na figura de um admirável orador. Jesus falava com naturalidade, como se estivesse no seio acolhedor de um lar amigo. Sua voz doce e comunicativa extasiava os ouvintes, penetrava-lhes na alma, trazendo-lhes a efervescência espiritual. Uma das características do método de ensino de Jesus é levar as criaturas a profundas reflexões, ao autoconhecimento e, consequentemente, promover ela mesma o seu próprio esclarecimento. O método pedagógico do ensino de Jesus abrange o homem e a vida. Com Jesus surge a pedagogia da esperança. Através da palavra e do exemplo, Jesus levava as pessoas a pensarem sobre as várias questões da existência. Jesus ensinava e exemplificava os seus ensinos, que são sempre adaptados aos ouvintes. Como todo educador genial, Jesus emprega em alto grau a arte de interrogar, de expor, de excitar o interesse dos discípulos. Cria figuras literárias e busca exemplos da vida cotidiana para esclarecer o seu pensamento. Para ele, primeiro deveria se exercer a capacidade de pensar e refletir antes de crer. Depois vinha o crer sem duvidar. Cristo usava a arte da dúvida. Ele era um excelente questionador. Usava a arte da pergunta para conduzir as pessoas a se interiorizar e a se questionar. Perguntando,
Fazia com que os seus discípulos e interlocutores pensassem e chegassem às próprias conclusões, encontrando respostas para as situações que enfrentavam na vida. Conforme os grandes estudiosos dos textos bíblicos, são mais de 50 perguntas que Jesus fez e que constam dos evangelhos. Perguntando, fazia com que refletissem. E muitas vezes, ao ser perguntado, respondia com outra pergunta, aguçando ainda mais o raciocínio. Repetindo, ensinava as mesmas coisas muitas vezes, para que ficassem gravadas na mente dos que o ouvissem. Para definir o reino dos céus, usou 13 parábolas diferentes. Exemplificando, mais do que falar e mostrar, ele fazia. Ele era o exemplo. O maior ensino que podia proporcionar era o seu próprio estilo de vida. Era um mestre diferente dos outros, porque fazia e vivia tudo o que ensinava. Não convocou assembleias nem congressos para ensinar o perdão. Apenas perdoou durante toda a sua vida e morreu, pedindo ao Pai que perdoasse aqueles que não sabiam o que estavam fazendo. A pedagogia de Jesus era centrada no amor, nada de violência, de imposição dos seus ensinamentos. A independência moral fazia parte do seu programa, porque somente aqueles que são livres podem comentar a bênção da liberdade. Jesus estabeleceu que é mediante a retribuição do bem que se diluem as forças mentais que sustentam o mal na terra, e que todo amor que se dirige ao outro, mesmo que não aceito de início, transforma-se em recurso poderoso de contraposição ao ódio. Por isso, ninguém é invulnerável ao amor, pois que o amor procede de Deus, que é a sua fonte de nascimento. Ensinando pelo exemplo, demonstrava sem palavras que feliz é aquele que ama e que serve, que se dedica e que olvida o mal, que se faz o menor diante dos pequeninos, de tal forma que revela toda a grandeza de que é portador. Na sua paciência, demonstra o equilíbrio de quem ama sem desesperar, de quem semeia, aguardando os frutos, e de quem se entristece com o mal, pairando sempre acima. Essa divina tristeza que muitos espíritos e mesmo artistas terrenos na expressão de Jesus, não será essa dor serena e sublime pela humanidade sofredora e reincidente no mal? Assim, Jesus não é indiferente às lutas e aos atropelos da evolução humana. Como espírito amoroso, empenhado em nossa ascensão, seu coração é tocado pela nossa rebeldia. Mas como espírito puro, com a visão do passado e futuro, sabe confiar em nossa regeneração. E afinal, como nosso mestre mantém há milênios a paciência que espera a nossa decisão de aderirmos ao seu convite de ascensão, dando-nos a liberdade de cair, de nos levantarmos e de aprendermos com os nossos erros, mas empenhando-se sempre pela nossa melhoria. Jesus não semeou apenas em sua curta existência terrestre, mas permanece em trabalho ativo pela regeneração planetária. Dirige as falanges do bem, inspira seus colaboradores, envia missionários para se encarnarem na terra e contribuírem no estabelecimento do seu reino. Desce pessoalmente às regiões das trevas para lançar apelos de amor aos espíritos endurecidos e sofredores, e permanece como foco de irradiação, de paz
e de luz. Se a Ele nos ligarmos, mais facilmente atingiremos o porto da nossa felicidade. Jesus reverteu a ordem do conhecimento terrestre e estabeleceu como paradigma da vida a realidade do amor. E tem sido através do amor que Ele tem modificado homens e mulheres que se lhe entregam com devotamento total. Aquele que o conhece e trava relações de amizade com Ele, nunca mais é o mesmo. Ele tem o poder de dulcificar as amarguras, de fortalecer nas fragilidades. Até hoje continua chamando-nos, erguendo-nos do caos, levantando-nos para novas propostas, até convidar Allan Kardec para restaurar a sua proposta, trazendo a mensagem do Consolador que ele prometera para tornar o mundo melhor e dar sentido, significado e dignidade à vida. Com o advento da doutrina espírita em 1857, ei-lo que volta, já não mais sacrificado na nossa indiferença, mas livre, amigo das nossas ansiedades, companheiro das nossas horas solitárias, confessor das nossas amarguras, convidando-nos para superar a nossa fragilidade e nos enfrentarmos no país de nós mesmos, onde Ele governa soberano. Certa vez, um espírito sublime deixou as estrelas, revestiu-se de um corpo humano e veio habitar entre os homens. A entonação da sua voz calava o choro dos bebês e as dores arrefeciam nos corações das viúvas e dos desamparados. Delicado na postura, gentil no falar, por onde passava deixava impregnado o perfume da sua presença. Possuía tanto amor que o exalava em si aos que o rodeassem. Dócil como um cordeiro, abraçou crianças e lhes falou do Pai que está nos céus. Acreditavam que Ele tomaria um trono terrestre e governaria por anos com justiça. Ele preferiu penetrar nos corações dos homens e viver na sua intimidade, para que eles usufruíssem de paz e a tivessem em abundância. Seu nome é Jesus, o amigo divino que permanece de braços abertos, declamando os versos do seu poema de amor. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que assim seja.